Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos começar os nossos trabalhos. A mesa redonda do período da tarde, o seu tema trata de o acesso ao prontuário. Nós vamos ter 4 palestrantes. Inicialmente, o primeiro palestrante, o Dr. Aníbal Gil Lopes, médico pela Faculdade de Medicina de São Paulo, doutor em Ciências Fisiologia, pós-doutor em Yale University, livre-docente da USP, professor assistente da USP também, professor visitante do Johns Hopkins University, professor associado da Universidade de São Paulo em outro período, professor visitante da Yale University, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor do Instituto Biomédico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pró-reitor de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor titular da Universidade Camilo Castelo Branco atualmente. E Dr. Gil é pessoa importantíssima na nossa casa, nos assessora em muitas comissões científicas. Então, com a palavra. O convite, e depois da manhã brilhante que nós tivemos, eu acho que fica muito difícil continuar, tanto pelo seu conteúdo, como pelo almoço, que tanto eu estou com sono, como os senhores e as senhoras devem ter sono nesse horário, não é? O tema que me havia sido proposto é o uso secundário do prontuário eletrônico. E eu gostaria de abordar a partir de uma experiência anterior de normatização. Durante um certo período, eu fui coordenador da CONEP e membro da CONEP durante muitos anos. Portanto, as normas que criaram e regem os bancos de material humano para pesquisa, eu participei da elaboração dessas normas. E quando realizava, junto com uma pequena comissão, esse trabalho, me ficava muito claro, e cada vez tem ficado mais, da importância do prontuário médico para a pesquisa. Ou seja, nós temos no país, se eu pensar em material biológico humano, biópsias, lâminas, soros, plasmas, não é? Colhidos com objetivos assistenciais, uma quantidade imensa de um material de grande importância em pesquisa. E essa era a grande pergunta. Quer dizer, como é que se pode utilizar esse material? Quais são os limites éticos? Como é que a gente pode organizar os serviços para que se possa construir, ao longo do tempo, biobancos, bancos de material biológico, a partir de uma coleta organizada e eticamente aceitável. E me ficava claro que nós temos grandes dificuldades de fazer pesquisa clínica, pesquisa médica, devido a alguns fatores. Primeiro, é a falta de prontuários médicos minimamente padronizados, o que o prontuário médico eletrônico certamente poderá nos fornecer, exigindo, todavia, que se estruture, se normatize o acesso a esses dados, tendo sempre como premissa básica e fundamental é de que o prontuário médico pertence ao paciente. Ele é o único detentor do prontuário médico. Portanto, o seu uso ou é feito para o seu próprio bem, dentro da perspectiva assistencial, ou dentro da perspectiva de pesquisa, seja ela epidemiológica, seja ela farmacológica, ou a pesquisa que for,
ela exige necessariamente que o único proprietário, que é o paciente, autorize e que ele tenha conhecimento pleno daquilo que se pretende fazer, de como se pretende utilizar os seus dados. Quando nós trabalhamos a questão de material biológico, ou seja, biópsias, não é? Qualquer material biológico humano, foi essa a grande preocupação. Como é que nós podemos garantir que este material possa vir a ser utilizado de um modo ético em pesquisas científicas? O caminho que nós encontramos está na resolução 411 de maio de 2011, salvo erro de minha memória, mas deve ser a 411, que é uma resolução elaborada pela CONEP, apreciada, votada e aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde e publicada pelo ministro da Saúde de então, onde se presume que todo o paciente, particularmente em grandes instituições, e talvez a maior instituição brasileira de saúde é o sistema SUS, todo paciente deveria, ao ter uma biópsia realizada, uma coleta de material realizada, eventualmente receber um termo de consentimento, eu diria mais do que receber, passar por um processo de consentimento livre, esclarecido, onde o esclarecimento é a primeira coisa e a sua liberdade para consentir é eventual consequência disso. E essa resolução abre, porque ela é vigente, a possibilidade de alguém, a partir do exercício de sua autonomia, dizer que aquela amostra ele disponibiliza para pesquisa científica, desde que, por exemplo, seja garantido o anonimato, seja garantida a sua privacidade, a sua intimidade. E ele pode dizer que ele não deseja isto, mas a primeira pergunta é se ele se disponibilizaria a entregar as suas amostras para a formação de um banco de amostras biológicas. Se ele aceita, ele ainda tem mais algumas opções que ele poderia fazer. Ele poderia exigir que antes da amostra ser utilizada, que o protocolo de pesquisa fosse comunicado a ele e ele soubesse para que a sua amostra estaria sendo utilizada. E ele poderia, ainda exercendo a sua autonomia, dizendo: eu não desejo saber para o que ela vai ser utilizada. Eu já autorizo o seu uso. E ainda teriam outras perguntas que ele deveria se manifestar a respeito. Se ele deseja saber o resultado da pesquisa, se ele não deseja saber o resultado da pesquisa. Portanto, a Resolução 411, ela instituiu normas de condução ética do processo de informação e de obtenção da autorização do paciente para que estas amostras possam ser utilizadas. Por outro lado, essas amostras, elas ficam sob a guarda institucional. Esses bancos são institucionais. Não pode ser um médico na sua casa que resolva ajuntar amostras de pacientes. A norma não passa por aí. São bancos institucionais. E esses bancos institucionais, eles devem ter um comitê gestor e deve ter um gestor. Vou colocar alguns aspectos que certamente não se refeririam a um prontuário médico. Se eu tiver, por exemplo, uma amostra de um tumor muito raro e aparece um pesquisador com um projeto de pesquisa em que ele deseja utilizar essa amostra, algumas perguntas virão. Qual é o tamanho disponível da amostra? Para esta pesquisa, quanto desta amostra será gasta? A pergunta científica justifica, trará
resultados de importância científica para a sociedade, para a ciência, que justificam o uso da porção da amostra que o pesquisador propõe utilizar. Então, a gestão envolve uma série de aspectos. Há amostras que, pela sua repetição, doenças comuns, elas certamente poderão ser utilizadas com critérios mais amplos. E há amostras que, pela sua importância, elas devem ser utilizadas com critérios muito estreitos. Inclusive porque, em um dado momento, essa amostra acaba se ela for sendo utilizada. Ela tem uma materialidade limitada. Eu estou colocando isso como pano de fundo para o início da nossa discussão. Como é que a gente pode normatizar, seguindo as normas éticas e criando aquilo que é fundamental, que é material de pesquisa para o bem da medicina e da saúde da população? Em inúmeras doenças, eu diria doenças muito comuns, nós não temos levantamentos adequados no Brasil capazes de nós falarmos os seus dados epidemiológicos básicos, as suas evoluções, a sua história natural no Brasil. Frequentemente, nós fazemos cálculos de interesse econômico a partir de estatísticas americanas. Se eu for fazer o cálculo, por exemplo, na Conitec, de custo-benefício de um medicamento, quantos pacientes eu tenho no Brasil? Eu não tenho estatísticas para a maior parte das doenças brasileiras. Eu terei que pegar um referencial estrangeiro e aplicar aquele fator para a população brasileira, para ter a ideia de uma possível população de usuários de medicamentos que nós temos que calcular o valor para saber o impacto na economia do Ministério da Saúde, por exemplo, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais de saúde. Isto porque os nossos prontuários dos grandes hospitais, inclusive dos grandes hospitais de ensino, são prontuários inacessíveis. Imagina entrar em um porão, em um arquivo morto de um hospital das clínicas de São Paulo e dizer que se vai pesquisar prontuário médico. A tarefa é impossível. Os prontuários não têm uma lógica organizacional. Encontrar uma informação nesses prontuários é uma tarefa, do ponto de vista de pesquisa, analisar 1.000, 2.000, 3.000 prontuários, é impossível de se fazer. Se vislumbra que um prontuário informatizado possa permitir isto. Todavia, para que um prontuário informatizado permita isto, ele tem que ter algumas premissas muito bem definidas. Ou seja, a sua formatação deve permitir que as informações sejam facilmente restauradas. Se eu for pensar, por exemplo, em esquema terapêutico, não pode ser uma nota digitada de esquema terapêutico. Ela tem que seguir algum padrão em que ela possa ser recuperada por mecanismos digitais de recuperação de informação. Mesma coisa para exames, dados laboratoriais. E tem que se determinar a finura disto, porque se eu utilizar diferentes laboratórios, os métodos para a determinação de parâmetros comuns, muito obrigado, eles variam. E varia a sua escala de significância, de normalidade, de doença. Dependendo do método utilizado, eu terei números diferentes. E não adianta ter um número no prontuário se ele não estiver referenciado. Ou eu tenho que padronizar as metodologias para que eu tenha dados comparáveis.
O simples fato de termos prontuários eletrônicos não é sinônimo de que dados secundários possam ser facilmente obtidos e que eles tenham um critério linear que permita compará-los e utilizá-los. Eu acho que a gente está numa fase um pouco deslumbrada com o prontuário. E o prontuário, para ter finalidade de pesquisa, de segmento, que é o dado secundário, não é? Eu não preciso ter dados da pessoa para fazer uma pesquisa. São dados secundários, anonimizados. Ele tem que ter esse mínimo de qualidade. Para eu ter este mínimo de qualidade, tem que se desenvolver um consenso do que seja um prontuário de saúde de um paciente, que deve ser único, no meu entendimento, e que é do paciente, ligado ao seu nome, ao seu registro, onde os profissionais podem ter acesso com ele é o único dono da chave do prontuário, em princípio. É ele que permite o acesso. E acessos diferenciados. É óbvio que o acesso de um assistente social deve percorrer, abrir partes de um prontuário diferentes daquele prontuário ao qual terá acesso o psicólogo, a enfermeira, o médico, o gestor, não é? Que vai ter que controlar a parte econômica, pagamento. Há inúmeras pessoas que, por direito profissional, podem ter acesso às informações do paciente, mas de um modo seletivo. E a única chave universal deveria ser a chave estou utilizando a palavra-chave de acesso, senha de acesso, como os técnicos acharem a melhor expressão para isto. Ele é o único que deveria ter o acesso universal ao seu prontuário. E é ele o que permite que outros tenham acesso. Inclusive o acesso para a pesquisa. Ele pode, de antemão, dizer: meu prontuário está liberado para qualquer tipo de pesquisa, desde que seja anonimizado. Usando a sua autonomia, qualquer paciente, qualquer um de nós pode fazer isso. Haverá pessoas que têm uma visão diferente, dizem: eu não quero que meu prontuário seja utilizado para nenhum tipo de estudo. Utilizando a sua autonomia, ele negará. Portanto, a chave para a pesquisa não poderá existir. Ele poderá dizer: eu permito, mas eu quero saber para quê. O que é que vai ser estudado? O que querem saber da minha vida de saúde? E ele tem o direito de ser informado, e depois de informado, concordar ou discordar. Ele também poderá, no final, dizer: olha, eu não quero saber o resultado. Porque, às vezes, os resultados podem criar uma profunda ansiedade que a incertitude traz. Há dados que geram incertitudes, indefinições. E esses são profundamente angustiantes que uma pesquisa pode trazer. E aquela pessoa pode escolher: eu não quero saber isto, porque eu não quero trazer mais um problema existencial na minha vida. Então, prontuário eletrônico para dados secundários, ele só terá utilidade se ele for um prontuário consensuado na forma de prepará-lo e nas informações a serem obtidas. Não é cada vez que o médico e a enfermeira que se encontrarem com o paciente que farão este prontuário, preencherão a sua história pregressa. Não é? Hoje teve o exemplo da unha encravada. Mas o prontuário daquele paciente deve ter todas as informações. Porque é o seu prontuário da sua saúde, da sua pessoa. Não quer dizer que cada médico responderá e preencherá o prontuário inteiro. Muito pelo contrário, ele deveria ter
o acesso às informações de saúde permitentes para o melhor cuidado daquele paciente naquele momento. O que eu vejo como dificuldade é um problema educacional, como já foi referido antes, onde uma parcela substancial dos profissionais da área da saúde, se não são analfabetos, são pouco alfabetizados em questões da informática. Tem muita dificuldade, quando não tem um certo horror a essas coisas. Que não tem a capacidade da visão do conjunto, onde ele não é o único senhor do seu paciente, aquele que detém a sua história. É uma história que é do paciente e é parcial, e que é, através da decisão do paciente, disponibilizada aos diferentes profissionais. Portanto, é uma mudança de mentalidade. Eu ter o prontuário como instrumento pessoal e eu ter o acesso ao prontuário como instrumento de trabalho. E isto, em termos dos imaginários profissionais, é uma mudança de paradigma muito radical. Eu diria que há outras coisas no mundo digital que as pessoas... Eu já sou aposentado, idoso, não é? Ainda não sou daqueles extra-idosos de 80 anos que agora são os mais privilegiados nas filas, mas eu sou das filas privilegiadas. A minha geração, e eu diria que é a geração de adolescentes que andam por aí, não criaram o que eu chamaria a sua censura interior para o mundo virtual. Ou seja, aquelas coisas que nas relações cotidianas a nossa censura nos diz o que podemos falar, não falar, mostrar, não mostrar, fazer, não fazer, elas foram incorporadas pelo processo educativo e nós temos parâmetros de autocensura muito bem definidos. O mundo digital rompe esses parâmetros. E as pessoas entram em um mundo sem censura. É por isso que as pessoas postam fotografias nuas, fotografias de intimidade, dizem, manifestam opiniões que jamais manifestariam através de um outro sistema de comunicação que não fosse o virtual. Portanto, aprender a preparar e a utilizar prontuários informatizados exige profundamente que nós modifiquemos valores éticos, essencialmente, valores de coexistência, de relacionamento humano, para saber até onde eu posso ir, onde não posso ir, o que me é permitido, o que não é permitido, o que é meu dever, o que não é meu dever. E como essa mudança tecnológica foi extremamente rápida, não sei se foi tão rápida, eu aprendi a ler e a escrever com lápis e pena de molhar. E hoje, praticamente, eu não consigo fazer absolutamente nada sem um computador. Eu diria que desde a década de 70, a minha vida é atrelada a computador. Tá? E hoje, uma criança de 3 anos sabe usar um celular, um iPad, qualquer instrumento desses, com uma habilidade maior do que a dos seus avós, eventualmente. Portanto, é a plasticidade neural, no seu início, que permite que a gente seja capaz de navegar e dominar essas novas interfaces de relações com o mundo, de relações interhumanas. Estabelecermos prontuários é uma necessidade importantíssima no mundo da pesquisa médica. Eu, por exemplo, através de prontuários e bem elaborados e de fácil acesso, seria muito fácil para as comissões e os órgãos de controle, órgãos estatais, não é?
de saber, por exemplo, se um dado medicamento deve ser retirado do mercado. Quantos estão utilizando e qual é o resultado que está sendo obtido. Se a sua efetividade está sendo adequada, se os efeitos colaterais e adversos estão dentro de uma faixa de aceitabilidade. Especialmente quando hoje nós tratamos de medicamentos de altíssimo custo, quando não é raro o medicamento, o valor ano de medicamento de um paciente ultrapassar 1 milhão, não é? Não é raro, 800 mil, 900 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200. Eu tenho que me perguntar se eu tenho um sistema suficientemente adequado e capaz de analisar este investimento na vida do paciente. Se este medicamento faz aquilo que se presume que ele venha a fazer. Se prescreve e depois. O nosso sistema altamente judicializado determina o seu uso e depois. Eu sei se me aparecer daqui 2 meses, daqui 1 ano, um outro caso, qual é a minha experiência acumulada no fornecimento de dezenas ou centenas de tratamentos semelhantes. É a pesquisa científica, mas também é uma pesquisa científica que permite a elaboração de normas de dispensação, de prescrição, de utilização, que permitiria o acompanhamento da eficácia dos medicamentos, estou pegando só medicamentos, que permitiria uma vigilância muito mais ativa sobre efeitos adversos. Como possivelmente quase todos sabem, ou todos sabem, nós utilizamos no Brasil um sistema de vigilância sanitária pré-comercialização. O medicamento ele é analisado, uma amostra enviada pela fábrica, e depois ele vai para a prateleira. Mas não se coleta nas prateleiras das farmácias amostras aleatórias para saber se o medicamento que está sendo vendido contém aquilo que deveria conter, na dosagem correta, com a pureza que foi autorizada, né, do produto que foi autorizado a comercialização. Prontuários eletrônicos permitiriam saber se aquele, por exemplo, antipertensivo prescrito e utilizado, se naqueles pacientes com aquele lote comprado pelo SUS, se estão obtendo os efeitos esperados, ou se eu estou tendo, inesperadamente, um número muito grande de pacientes que perdem o controle, fora do controle de sua doença. Serve tanto para hipertensivo, para diabetes, para qualquer medicamento. Portanto, é urgente e fundamental que a saúde de cada um dos brasileiros, estou falando em Brasil, que ela possa ter um registro que facilite o seu tratamento e que permita o cuidado da saúde da população como um todo, preservando a integridade, a inviolabilidade da sua intimidade, do paciente, da sua privacidade, não é? E é por isso que a expressão dados secundários, ela é tão importante neste mundo. Agora, dado secundário é aquele dado que de tal forma não possa me remeter à pessoa, ao doente, que pode não ser doente, é aquele indivíduo que está com o prontuário de sua saúde no sistema. Às vezes a gente, ao falar paciente, a gente sempre pensa em doente, não é. É importantíssimo que a saúde, o prontuário de vida sanitária, ele seja conhecido, esteja disponível, que ele possa ser anonimizado para informações de importância epidemiológica, importância de decisões de gestão de saúde possam ser tomadas de uma forma mais adequada. Nós não teremos isto se os prontuários não passarem por uma consensuação muito rígida de como ele é feito,
como é preenchido, qual é o modo de se registrar. E eu iria mais. A um certo ponto, certos parâmetros deverão ser de tal modo estandartizados que eles possam ser comparados de um prontuário para o outro. Não imagino que isso seja uma tarefa fácil. Não imagino. A resolução de 2011 para Banco de Materiais Biológicos, que é uma coisa muito mais restrita, levou alguns anos para que esses bancos conseguissem se estruturar e começar a funcionar. Portanto, entre se elaborar normativas, guidelines, não é? Se consensuar coisas, isto virar uma prática rotineira, tem um atraso que envolve sanar dúvidas, resolver questões que não tinham sido bem resolvidas, compreender melhor o escopo e a amplitude, reconsensuar periodicamente para que se possa aperfeiçoar o sistema e transformar a mentalidade dos profissionais da saúde. Particularmente a interação. Quer dizer, como é que eu partilho um prontuário médico? Médico não é o nome correto, prontuário de saúde. Como é que eu compartilho entre os diferentes profissionais? Esse prontuário em papel, ele garante muito menos privacidade e sigilo do que, talvez, os piores prontuários eletrônicos. Porque aquilo passa de mesa em mesa, de instante em instante. Eu aprendi isso quando eu era médico recém-formado. Foi meu primeiro trabalho. Eu atendia em um centro de saúde escola. Eu era muito jovem. E eu atendi um paciente. E neste paciente eu preenchi o seu prontuário, fiz as hipóteses diagnósticas, solicitei alguns exames, marquei um retorno. Me recordo perfeitamente. Era um paciente de 50 anos de idade, casado com 4, 5 filhos, em uma região simples da periferia de São Paulo, e que a sua queixa era um corrimento uretral. Eu fiz as diferentes hipóteses diagnósticas e fiz os exames, solicitei correlatos. Este prontuário, ele era colocado na minha mesa e retirado da minha mesa por uma funcionária que era encarregada de arquivá-lo. Acontece que essa funcionária era sobrinha deste indivíduo, que não resistiu à tentação de abrir, ler e contar para a esposa do indivíduo que ele tinha doença venérea, porque uma das alternativas era doença venérea interrogada. Vocês imaginem a confusão que aconteceu na vida deste homem naquele período. Estou pegando um exemplo de minha vida muito simplório. Eu era quase menino, devia ter 25, 26 anos de idade. Foi a minha primeira experiência do que é ruptura de sigilo e as suas consequências na vida de uma pessoa. Eu acredito que o prontuário eletrônico ele possa garantir muito mais sigilo, este sigilo pessoal e individual. Todavia, ele abre um outro viés em que os dados secundários são extremamente importantes para os gestores de saúde. E aqui entram conflitos de interesse econômico de grande monta. Eles são de grande importância no mundo laboral, os diagnósticos de pacientes. Eu posso ter uma fábrica com 2.000 pacientes e saber que 3% tem uma tal doença. Mas isto é diferente de eu saber que aquele indivíduo tem essa doença. Como é que eu preservo isto? E se eu não tiver muito bem estabelecida a trilha de acesso, e a única pessoa que tem o direito irrestrito ao acesso é o paciente, e que tem que ter direito ao controle dos diferentes acessos, mesmo de informação secundária, do seu prontuário. Portanto, as questões éticas que se colocam, elas são muito importantes para o bem-estar e a garantia dos direitos básicos
do cidadão, de cada um. Eu estou falando de um prontuário de saúde. São prontuários fundamentais para a sociedade, para, sendo acessados adequadamente, fornecerem dados que permitam planejamento em saúde, que permitam análises, eu diria análises intermediárias, periódicas, de como políticas de saúde estão tendo efeitos na população. Então, nós estamos diante de alguma coisa que é extremamente preciosa, que nós não deveríamos jamais ter medo de incorporá-lo, mas ter a grande prudência de incorporá-lo sem ferir os direitos fundamentais das pessoas. E é esse o dilema. Só um prontuário pré-formatado, na minha opinião, ele poderá dar conta disto. Um formulário através do qual eu possa ter algoritmos de análise capazes de fornecer dados cruzados, nos mais variados aspectos, de relevância para responder perguntas científicas adequadamente formuladas. Eu acho que a minha visão é um pouco essa. E eu entendo que o formulário, ele não tem uma característica de banco de material biológico. Ele não se acaba. Eu não preciso ter medo de que o formulário se gaste, que é quando eu tenho uma biópsia, se eu sei, se eu vou permitir que se use para este estudo e não se use para aquele, ou se não se use para nenhum desses dois, esperando um estudo que possa responder a uma pergunta mais importante, mais relevante, que justifique o consumo do material. Né? Prontuário eletrônico, nesse aspecto, ele é muito mais favorável pela sua perpetuação. Sua perpetuação. Então, os senhores e as senhoras me desculpem se eu não conseguir apresentar coisas importantes. Depois da manhã de hoje, eu me sinto incapaz de falar qualquer coisa importante. E espero que tenham tido uma boa cochilada enquanto isso. Obrigado. Obrigado, viu? A modéstia é uma virtude também, mas foi maravilhoso. Bem, o doutor Dácio de Lira Rabelo Neto se encontra? Então, nós vamos passar para o próximo apresentador, sobre diretrizes de acesso ao prontuário, doutor José Albertino de Souza. Eu desço. Acho que se ele for apresentar coisas projetadas é mais fácil. É mais cômodo, né? Mas se precisar voltar, me avisa. Eu chamo o senhor. Então, é médico pela Universidade Federal do Ceará, especialista em medicina legal, perícias médicas e ortopedia, integrou a Sociedade Brasileira de Ortopedia, desde 1998 é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Ceará. No Conselho Federal de Medicina foi conselheiro suplente de 2004 a 2009 e efetivo de 2009 a 2014. Atualmente é suplente, né? Nesse período do federal foi vice-corregedor. Também participou da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos e coordenou a Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícias Médicas. Com a palavra, senhor. Boa tarde. Como o professor Aníbal falou, depois da manhã e depois da fala do professor Aníbal, eu acho que não restou pouca coisa para mim, né? Mas o Ademir, que é o coordenador do fórum, ele me acrescentou para falar sobre essas questões, para dar a visão do Conselho e dos conselhos regionais. Ver o que é que tem de normas sobre a questão do prontuário, ou físico ou informatizado, né? Para, nesse fórum, se debater o que pode ser normatizado no âmbito de conselhos, né? A Lei 8.159 de 91, ela dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados. Ela define arquivo que, para o fim dessa lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos
instituições de caráteres públicos e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Portanto, físico ou informatizado, a informação do meu consultório é o prontuário, da instituição do estabelecimento de saúde é o prontuário, é o seu registro. Então, ela segue toda a legislação arquivista, que é extensa, né? No seu artigo 25, ela diz que ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social. Isso aí, algumas situações de físico, de prontuário, pode ser considerado valor permanente, tanto que a resolução que normatiza o prontuário eletrônico, ela determinou um prazo mínimo de 20 anos para os que estão elaborados fisicamente, mas a informação tem que ser permanente. Ela tem que ser ou, mantida ou de forma digitalizada ou microfilmada, e seguindo toda a legislação arquivista quanto à forma de eliminação após passar por uma comissão de avaliação de documentos, para definir o que será considerado como de valor permanente. A Constituição diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, aplica-se ao prontuário, certo? Se alguém divulgar, depende de representação, está no Código Penal brasileiro, que é revelar alguém sem justa causa, segredo de que tenha ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outro. Aí dá a pena, e isso daí depende de representação de quem se sentir prejudicado, né? Então, aplica-se ao prontuário, né? Veja que não é só o profissional que, o médico, aplica-se a todos os que tiverem, de alguma forma, acesso ao prontuário. Tem a legislação que regula o acesso às informações, que é previsto na Constituição de 88, no capítulo das informações pessoais. Ele cita que, no artigo 31, o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. O parágrafo 1º, as informações pessoais a que se refere esse artigo, relativos à intimidade, vida privada, honra e imagem, no inciso 1º diz, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data de sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoas a que elas se referirem. Então, só quem terá acesso são os agentes públicos legalmente autorizados e o paciente, no caso, que isso daí aplica-se ao prontuário, a informação sobre o sigilo, né? Poderão ter autorizado sua divulgação ou acesso por terceiros, mediante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. O nosso código, no capítulo que eu vou citar lá na frente, fala justamente das causas que o sigilo não é absoluto, mas nas situações de justa causa, dever legal ou consentimento do paciente. Então, nessa situação, se tiver o dever legal, a lei já prevê, e se tiver o consentimento do paciente. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata esse artigo será responsabilizado pelo uso indevido. Isso está na lei de acesso, que regula o acesso de informações. Pronto, o nosso código, citei alguns artigos que, basicamente, eles citam a questão do prontuário. O artigo 73, que é o básico do sigilo, que é vedar ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, que é aquela excludente do Código Penal, dever legal, quando tem uma lei que autorize e determine isso, as situações de notificação compulsória, declaração de óbito, que o médico, a questão da perícia, né? Ou consentimento por escrito do paciente. Como o professor Aníbal falou, a questão principal
é a informação que pertence ao paciente e ele autorizando, nós somos responsáveis pela guarda do segredo dele. Uma vez que ele autorizou livremente, né, e esclarecido, não considera excludente da quebra do sigilo. O artigo 78, deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo médico e zelar para que seja por eles mantido. Falou-se de manhã a questão da educação, né? Então, o próprio código já manda que o médico tenha os cuidados dos professores e seus assistentes, auxiliares, a entender a questão do sigilo, né? O 85, é vedar ao médico permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sua responsabilidade. Todas essas regras se aplicam ao prontuário, tanto de forma física como de forma eletrônica. E seu artigo 87, no parágrafo 2º, diz de quem é a responsabilidade da guarda, que está sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. No caso do consultório do médico, ele é o responsável. No caso do estabelecimento de saúde, a instituição é responsável na figura de seu diretor técnico. O 89, de as situações que pode ser liberados cópia e quem mais pode ter acesso, que veda liberar cópias de prontuário sob sua guarda, salvo como autorizado por escrito pelo paciente para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa. Então, as situações, de manhã teve uma promotora do Maranhão que falou na situação que ela, sempre que vai solicitar o prontuário, o paciente já autoriza a sua solicitação. Então, isso já é previsto no código, né? Quando autorizado por escrito pelo paciente, atender ordem judicial ou para a sua própria defesa. No parágrafo 1º, ele cita que, quando requisitado judicialmente, o prontuário será disponibilizado ao perito médico nomeado pelo juiz. Logo, os peritos têm acesso ao prontuário. Artigo 2º. Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo. Aí entra na situação da justa causa, que a justa causa é situação delicada, porque ela sempre envolve questões que são objeto de julgamento. Numa regra geral, são as situações que, em legítima defesa ou defesa de terceiros, que pode ser caracterizado uma justa causa. Então, nessa situação, sua própria defesa, o médico pode apresentar o prontuário. Isso ocorre muito quando ele é processado no judiciário ou no conselho, né, e ele anexa o prontuário para se defender. Artigo 90, deixar de fornecer cópia do prontuário de seu paciente quando sua requisição pelos conselhos regionais de medicina. É outro que tem acesso. Nesse caso, é uma autoridade de controle do exercício da medicina, de fiscalização. E é que normatiza toda de como deve ser feito o prontuário. Aí vamos para as resoluções que citam ainda quem pode ter acesso, são resoluções específicas do Conselho Federal. Tem essa 1614 de 2001, ela estabelece que o médico, na função de auditor, ele tem o direito de acessar, in loco, toda a documentação necessária, sendo liberdade a retirada dos prontuários ou cópia das instituições. Então, nem cópia ele pode levar ao auditor. Ele tem o direito, é permitido ele acessar, fazer auditoria médica e ter acesso integral. Mas ele não pode levar cópia. Tem um parágrafo lá na frente que ele dá uma situação específica em que ele pode solicitar cópias quando tiver processo de instrução de auditoria. Tá certo? Mas, mesmo assim, tem que tramitar tudo sob a égide do sigilo médico. A resolução que define prontuário, que é a 1638 de 2002, ela determina a responsabilidade pelo prontuário médico e diz as diversas pessoas que têm responsabilidade por esse documento. No seu inciso 1º, ele diz que a responsabilidade cabe ao médico assistente e aos demais profissionais que compartilhem do atendimento,
Então, a resolução já define que todos os profissionais de saúde que participam da assistência prestada ao paciente, todos eles têm acesso ao prontuário. Ela diz que cabe à hierarquia médica da instituição, nas suas respectivas áreas de atuação, que tem como dever zelar pela qualidade da prática médica ali desenvolvida. A hierarquia médica, constituída pela chefia de equipe, chefia de clínica, do setor até o diretor da divisão médica e diretor técnico. Então, toda essa cadeia da hierarquia da instituição tem responsabilidade sobre a guarda e a manutenção do segredo profissional. A resolução 1821 de 2007, essa resolução foi a que aprovou as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos prontuários dos pacientes. Ela considera que o prontuário do paciente, em qualquer meio de armazenamento, é propriedade física da instituição, onde o mesmo é assistido, independente de ser unidade de saúde ou consultório, a quem cabe o dever de guarda do documento. O prontuário e seus respectivos dados pertencem ao paciente e deve estar permanentemente disponível, de modo que, quando solicitado por ele ou seu representante legal, permite o fornecimento de cópias autênticas das informações pertinentes. Então, a regra que estava sendo discutida hoje de manhã, que tem que ter a informação do documento virtual, tem que ser um documento autêntico, não pode ser um documento que pode ser alterado para ter valor jurídico de prova. Essa resolução é mais recente, já é de 2003, ela estabelece as normas de funcionamento dos serviços médicos assistenciais. Então, ela tem um capítulo que define tudo o que deve conter no prontuário. Ele dá, inclusive, a forma que hoje tem que ter uma tabela para colocar horas, o local que o médico tem que prescrever, a enfermagem, ela separa a parte de evolução médica, é exclusiva, a evolução de enfermagem é exclusiva e de outros profissionais de saúde. Então, seu artigo 45, ela deve permitir a fácil leitura e interpretação por médico e outros profissionais que o manuseiam, possibilitar fácil manuseio e interpretação por auditores e autoridades relacionadas ao controle da medicina. C, contemplar a seguinte ordem: deve ter anamnese, folhas de pressão e de evolução exclusiva para médicos e enfermeiras, folhas de assentamento evolutivo comum para os demais profissionais que intervenham na assistência. Então, não pode ter um programa de informática que fuja, essa resolução tem um anexo que ela define tudo o que deve conter do prontuário. Então, mesmo sendo um programa de informática, ela deve se adequar a tudo que está nessa resolução. Não pode estar na folha de evolução médica, tendo acesso outros profissionais para preencherem ali. A folha de enfermagem também é exclusiva da enfermagem. E tem a parte que tem assentamento para todas as outras profissões descreverem sua parte evolutiva de sua atuação. Então, ela é extensa, né? Eu citei só essa parte mais importante. Tem a recomendação do Conselho Federal, que essa recomendação é de 2014, que ela recomenda aos profissionais médicos e instituições de tratamento médico, clínico, ambulatorial ou hospitalar, no sentido de quê? De fornecerem, quando solicitados pelo cônjuge, companheiro, sobrevivente do paciente morto e, sucessivamente, pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta ou colaterais até o 4º grau, os prontuários médicos do paciente falecido, desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária. Essa recomendação foi editada pelo Conselho Federal em vista de uma demanda do Ministério Público Federal e teve uma decisão judicial, porque o Conselho entendia que, uma vez falecido o paciente, ninguém teria mais o direito de solicitar a cópia desses prontuários. E o Judiciário determinou que o Conselho, essa questão está sob júdice ainda, que o Conselho entende ainda que não deve ser mantido. No entanto, foi recomendado, devido a essa determinação judicial, que ele siga essa cadeia, porque muitas vezes o Ministério Público entendeu que, às vezes,
a família vai requerer seguro e precisa do prontuário, e não estamos tendo acesso a esse prontuário. E o judiciário determinou, então, depois disso, foi editada essa recomendação. Não é uma resolução, né? Isso daí, as normas anteriores era para não dar, mas, diante dessa decisão judicial, foi editada essa recomendação em 2014, e a questão ainda está em âmbito de recurso, e o Conselho Federal ainda está no judiciário tentando reverter isso aí. Portanto, de acordo com essas normas, o prontuário do paciente, independente do meio em que seus dados são registrados e armazenados, é propriedade física da instituição onde o mesmo é assistido. Os dados ali contidos, porém, pertencem ao paciente, para quem deve estar permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitados por ele ou seu representante legal, permitam o fornecimento de cópias autênticas das informações que lhes são pertinentes. Todos os funcionários administrativos que, por dever de ofício, têm o mesmo compromisso que os médicos, né, enfermeiros e outros profissionais de saúde que atuam diretamente com o paciente para com a preservação de todas as informações que tiverem acesso por força de sua atuação profissional. Elas podem não responder no Conselho de Medicina por eu não ser médico, mas vai responder penalmente por quebra de sigilo. Então, a questão que o Código já define também, a obrigação do médico, né, da questão de esclarecer para os seus auxiliares e todos que têm acesso, que de uma maneira ou outra tenha acesso a alguma informação sigilosa, que deve ter consciência do valor da intimidade e da privacidade do paciente. Por fim, Genival Veloso, ele, numa análise que ele fez sobre o assunto, ele recomenda que o sistema de informatização que hoje são utilizados nas ações de saúde mantenham separadas as informações clínicas da documentação administrativa. Então, deve ter limite, como o professor Aníbal falou, para quem vai acessar as informações clínicas, né? Quem precisa só de informações administrativas não ter acesso às informações clínicas. Que os bancos de dados referentes aos pacientes não sejam conectados a uma rede de informações não médicas. Que os levantamentos de dados com fins estatísticos ou de pesquisa não revelem a identidade do paciente. Isso já foi abordado também pelo professor Aníbal. Então, de norma, de âmbito dos conselhos, que sempre que o conselho vai atrás de algum parecer, ele vai em cima dessas resoluções e desses artigos do Código de Ética Médica referente ao prontuário, seja do ponto de vista do prontuário físico ou do prontuário eletrônico, né? A questão do valor de prova do documento eletrônico tem que seguir todas as regras que já está no manual do própria resolução editor do Conselho em referente às questões de informatização, que é a questão, tem que abordar as questões da privacidade, mutabilidade, é uma série de critérios que lá diz as normas que deve seguir a informática, né? Então, a maioria desses que se diz prontuário eletrônico é simplesmente acesso ao computador e que esses dados podem ser alterados, não tem controle de que tem acesso, né? Essas questões que cabe até aos conselhos regionais fazerem fiscalização e verificar que não se adequa. Do ponto de vista de valor dessa prova, perde todo o valor jurídico da prova, né? Porque pode ser alterado. Então, a questão toda é a autenticidade da prova. Então, muitas vezes é mais fácil, como o professor Aníbal falou também, adulterar o suporte físico, né? Porque, às vezes, tiram uma folha e alteram um dado ali. Isso a gente já verificou em questões, às vezes, de análise de processos éticos, a família retirou uma cópia antes e depois apareceu uma outra cópia diferente com um dado que era diferente. Então, foi alteração de folhas. Então, se tiver um mecanismo de controle dele eletrônico, fica mais difícil de alterar. Ou saber quem acessou, ou essas situações assim. Então, basicamente, de normas, de diretrizes do Conselho, são essas daí. E que vem a maioria da legislação, né? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bertino.
Nós vamos prosseguir, então. Chamando o doutor senhor Joaquim José Fernandes da Costa Júnior, engenheiro pela Universidade de Pernambuco, MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente é diretor de monitoramento e avaliação do SUS do Ministério da Saúde. Foi presidente da Agência Estadual de Tecnologia de Informação no Estado de Pernambuco e presidente executivo da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação. Foi premiado por 2 anos, em 2010 e em 2012, com prêmios nacionais da área profissional de Tecnologia da Informação. Então, a sua palestra pode ser iniciada com seu tema de informatização das unidades básicas de saúde brasileira. Boa tarde a todos e a todas. Iniciar agradecendo o convite do Conselho Federal de Medicina pela oportunidade de estar apresentando aqui para vocês esse projeto que é talvez o principal projeto da gestão do ministro Ricardo Barros, à frente do Ministério da Saúde. A estratégia de saúde do Brasil, eu não sei se vocês, eu estava vendo a programação aqui do evento, eu não sei se já houve alguma apresentação anterior, mas é interessante que eu mostre para vocês os componentes dessa estratégia saúde, não é? Por exemplo, aqui, as informações clínicas, seja qual for o sistema de prontuário eletrônico que a unidade de saúde utilizar, seja uma unidade básica de saúde, uma UPA, um hospital, né, seja qual for o sistema, eles vão trocar informações com o Ministério da Saúde através de um conjunto padronizado de dados. Esses conjuntos, esses documentos clínicos, eles estão sendo pactuados na tripartite, né, esse modelo de dados. E os dados clínicos, eles serão armazenados aqui no repositório do Registro Eletrônico de Saúde. Os dados administrativos e financeiros, eles serão armazenados no repositório do CMD, que é o Conjunto Mínimo de Dados, que é a parte administrativa. E tem alguns outros componentes, como o aplicativo do cidadão. Ele vai ter disponível no seu celular os dados do seu registro eletrônico de saúde e vai poder fazer operações futuramente, por exemplo, vai poder agendar consultas, ele vai poder ser notificado quando houver uma dispensação de medicamento no nome dele, e ele vai poder confirmar ou não se houve aquela dispensação. Se não houve, ele pode já fazer uma denúncia, provavelmente houve uma fraude, é o controle social em favor da redução de fraude no Ministério. Nós teremos um aplicativo também para o profissional poder acessar os dados dos seus pacientes, e teremos também um componente, o e-Sugestor, que vai dar informações para gestores estaduais e municipais terem acesso aos dados consolidados e os detalhes dos dados que forem relativos ao seu município, ao seu estado. Além disso, temos outros componentes, né? Acessando a base aqui do Cadastro Nacional de Saúde, que são os dados do Cadastro do Cidadão, dos estabelecimentos de saúde, o repositório de terminologias, né? O Brasil está para fazer a adesão à terminologia SNOMED-CT. E um dos principais desafios aqui para esse projeto andar, vocês devem imaginar, não é? Além do coração aqui, que seria o coração da interoperabilidade de dados clínicos, que seria o repositório do RES, ele já está realmente na agulha para ser licitado. Infelizmente, houve um problema com a licitação anterior, que foi lançada no ano passado e esse ano teve que ser cancelada, mas o novo edital já está praticamente pronto e vai para a rua muito proximamente, agora ainda em agosto, e a gente espera ver esse repositório implantado até o final do ano. Vocês devem imaginar que um grande desafio seria a informatização aqui das unidades básicas de saúde, pelo tamanho, não é?
Então, será que a gente consegue, será que o Ministério vai conseguir informatizar 100% da atenção básica até o final de 2018? Hoje a realidade é muito difícil. Nós temos um total de 42 mil UBS e dessas 74% não enviam dados, ou seja, não estão informatizadas, não estão conectadas com o Ministério. Cada unidade de saúde ela vai precisar de um sistema de prontuário eletrônico, computadores, tablets para os agentes de saúde, impressoras, né, também com toner e papel. Você tem que entregar o pacote completo para essa unidade de saúde. Também link e rede local. E tem que ter serviço, implantação, treinamento para todos os profissionais, suporte técnico, manutenção dos sistemas e dos equipamentos. E como é que o Ministério poderia fazer isso? Já havia uma série de iniciativas, já houve no passado uma série de iniciativas do Ministério, contrata link para colocar nas unidades de saúde. E aí o Ministério paga todo mês aquele link e não tem tráfego porque não tem sistema de prontuário eletrônico, né? Então é um desperdício de dinheiro. Da mesma forma, o Ministério desenvolveu um sistema e ele oferece gratuitamente para as unidades de saúde. As prefeituras podem utilizar esse sistema, que é o SUS-AB. Mas quem é que vai dar treinamento, quem vai fazer a implantação, configurar o sistema, implantar no servidor, quem vai fazer tudo isso, né? Daí o SUS-AB tem uma atuação hoje bastante limitada. O Ministério também estava pensando em fazer uma ata de ajuste de preços e enviar computadores para as unidades de saúde, para as unidades básicas. E o que é que aconteceu? O computador ia ficar na caixa, porque se não tem sistema ou não tem link. Então, o que a gente percebe, né, é que tem que haver uma ação coordenada para implantar tudo ao mesmo tempo, né? A mesma empresa tem que ser responsável para a informatização completa, para que tudo seja colocado ao mesmo tempo e não haja desperdício. E a outra questão que se coloca é uma mesma empresa que vai fornecer para todo o Brasil, o Ministério faria uma grande licitação para implantar esse sistema de prontuário eletrônico com todos esses outros equipamentos e serviços no Brasil inteiro? Será que isso seria viável para uma empresa? Primeiro, uma licitação gigantesca dessa já ia levar aí pelo menos uns 2 anos, judicialização para todo lado, uma licitação imensa, né? E quando a empresa que ganhasse, certamente ia levar aí pelo menos uns 3, 4 anos para implantar no Brasil inteiro. Então a gente percebe que o melhor realmente é se a gente conseguir que várias empresas possam fornecer. Quanto mais empresas fornecendo esse serviço, melhor. E nós fomos encontrar esse modelo justamente no credenciamento, né? O credenciamento ele permite que todas as empresas e profissionais que preencham as condições exigidas e aceitem os requisitos do serviço, né? Quanto mais credenciados, mais adequada a plena satisfação dos serviços desejados. Então, o TCU já fala desse modelo de credenciamento. É claro que, para um serviço dessa natureza, serviço de TI, é uma inovação muito grande. Nós já apresentamos esse modelo para o TCU, tanto para o presidente e ministros, quanto para a área técnica de fiscalização de TI, fiscalização da saúde. Eles entendem que é uma inovação, mas receberam bem essa novidade, porque o projeto está aparentemente muito consistente, né? E a gente entende que essa é a melhor forma de contratar para atingir os objetivos que o Ministério pretende, como vocês vão ver. E esse modelo, ele caracteriza a inviabilidade de competição, não porque só tem uma empresa, mas porque quanto mais empresas, melhor. Então a licitação é inexigível para quem está habituado a trabalhar com a área pública, né? Então essa é uma contratação, não é uma licitação, é uma contratação por inexigibilidade. E como é que isso vai acontecer? O Ministério vai fazer essa contratação, quem vai contratar é o Ministério, vai contratar as empresas e vai contratar como serviço num prazo de 60 meses. Então o Ministério não vai contratar, olha, vai lá, faz a implantação e depois a prefeitura se vira. Não, a gente sabe que tem vários projetos que já aconteceram dessa forma, e esses projetos, até no passado, por exemplo, o SUS hospitalar, o OSPUB, já foi feito esse tipo de projeto, onde se implanta uma solução e depois fica lá a administração pública sem manutenção, sem suporte. Então nós entendemos que o melhor é fazer um contrato
de serviço pelo prazo de 60 meses, e nós temos a garantia de que em 5 anos essa solução vai estar funcionando em cada UBS. Naturalmente, o preço ele é diferente de implantar numa capital como Brasília e numa cidade no interior do Amazonas, por exemplo, você tem que pegar barco para ir, barco para voltar. Então, os preços são diferentes. Então, vai ter uma tabela de preço por tipo de município, baseado numa classificação aqui do IBGE. E essa tabela com valores vai ser definida por meio de uma ampla chamada pública, né? O Ministério vai fazer um estudo com base nessas cotações de preço que ele receber e vai definir essas tabelas. Há 2 formas do município aderir, né? O município que já tem algumas UBSs informatizadas, ele pode fazer adesão para apoio ao custeio da solução existente. Então, para as UBSs que ele optar por essa transferência de recursos, ele vai receber mensalmente um valor correspondente a 50% dos valores unitários fixados pelo programa, né? E se ele optar pela informatização, as UBSs que não estão informatizadas, ele vai optar por aquele pacote que eu falei anteriormente, o Ministério vai pagar 100% desse valor à empresa, mas vai deduzir metade desse valor do repasse que ele faz no PAV variável para o município. Então, na prática, o Ministério está se dispondo a pagar metade da informatização. O gestor municipal, o secretário de saúde, ele vai entrar num portal desenvolvido pelo Ministério da Saúde e vai atualizar os dados de cada UBS. E depois ele vai assinar um termo de adesão, né, ao programa, assumindo uma série de compromissos, né, e vai fazer aquela opção para cada UBS, né, se ele opta pelo modelo de informatização ou pelo modelo de custeio. O Ministério, então, vai ter um portal com um comparativo das soluções. É um credenciamento, então as empresas elas vão se credenciar e vão lá no Ministério, vão demonstrar que atendem aos requisitos mínimos, e aquelas soluções credenciadas, cada uma tem o seu diferencial, porque o preço que o Ministério vai pagar é o mesmo para cada solução. Então, cada uma vai ter que apresentar os seus diferenciais, porque é com base nesses diferenciais, por exemplo, vai ter uma solução que vai dizer, eu ofereço um painel para o secretário de saúde com um BI, com vários BIs, onde ele vai poder ter os dados consolidados das UBSs. Então, isso é um diferencial e o secretário pode levar isso em consideração para escolher a solução. Então, vai ter lá a descrição das várias soluções, não haverá identificação da empresa ou a identificação de qualquer marca para que essa escolha seja impessoal. Então, o secretário de saúde vai ver a descrição de cada solução e vai escolher a que ele quer, a que ele considera que seja a melhor para o município dele. A empresa vai receber uma notificação e vai ter que agendar uma visita técnica em cada UBS. Depois que ela fizer a visita técnica, ele vai lançar o cronograma de implantação, o município aprova e aí a empresa e o Ministério assinam o contrato de execução de serviços. O município e o Ministério vão poder acompanhar a implantação pelo portal, né? Quando concluir a implantação de cada UBS, né, o município vai ser notificado dessa conclusão e vai ter que confirmar para o Ministério, olha, confirmo que realmente essa UBS já foi informatizada. E a partir daí, essa UBS ela passa a entrar numa fase de operação, ela já está informatizada. E o Ministério e o município vão poder acompanhar a qualidade dos serviços através de ferramentas que o Ministério dispõe para saber, por exemplo, se os dados estão chegando lá no repositório do RES, porque se o prontuário eletrônico está sendo utilizado, ele está alimentando o repositório do Ministério com aqueles dados clínicos, né? Então, à medida em que a gente vai recebendo, isso é um indicador de que o serviço está sendo bem executado. E tem uma série de ferramentas que a gente sabe se o sistema de prontuário está disponível em todos os equipamentos, em todos os tablets, né, para garantir que a solução esteja 100% funcional. E mensalmente, né, o próprio sistema vai gerar um relatório para o Ministério, né, com os indicadores e os níveis de serviço do mês anterior. E é baseado nesse relatório que o Ministério vai liberar o pagamento para a empresa.
Então, é exatamente por meio dessas ferramentas que a gente identifica quando tem algum problema na solução, e o Ministério faz a notificação para as empresas, que elas vão ter um prazo para resolver, se um computador quebrar, se o link deixar de funcionar, né, as empresas vão ter um prazo para resolver. Se a empresa não cumprir com o prazo contratual, ela vai poder ser punida, desde uma advertência até uma glosa numa parte do pagamento, até o descredenciamento da solução dela. Se ela for descredenciada, o município vai poder entrar no portal e escolher uma outra solução. Quais são as vantagens desse modelo com relação à contratação tradicional, né? As empresas vão competir por um valor de tabela e cada uma vai oferecer o máximo possível para conquistar os municípios. Então, elas vão conquistar o município através desses diferenciais que elas vão oferecer, né? E cada município vai escolher a melhor tecnologia para a sua necessidade, porque é claro que uma solução... Um município grande... O modelo federativo brasileiro ele já diz isso, os entes eles têm autonomia entre si. Então o gestor municipal ele tem autonomia para escolher a melhor solução. Seria diferente se o Ministério fizesse uma licitação para uma solução ser implantada em todos os municípios e em todas as UBSs. E cada empresa vai ser responsável pela solução completa, não precisa o município licitar mais nada, vai ter o pacote completo lá. E principalmente aqui, o investimento inicial realizado e por cada empresa é que vai garantir que as soluções estejam sempre em funcionamento. Vocês imaginem que cada empresa vai investir muito capital para comprar computadores, comprar tablets, comprar impressoras, fazer toda essa implantação, e ela vai receber diluído como serviço num contrato de 60 meses. Se essa empresa ela for punida, por exemplo, com descredenciamento no primeiro ou no segundo ano, ela não vai conseguir amortizar o investimento dela. Então, ela vai fazer o possível para prestar um serviço excelente. E isso vai garantir a qualidade dos serviços ao longo do contrato. As empresas vão montar estruturas para atender o maior número de municípios possível, né? Cada empresa sabe que isso é uma oportunidade única que o Ministério está abrindo, né, de contratar empresas diversas para implantar no Brasil inteiro. Então, cada uma vai montar um pequeno exército de consultores para ganhar o maior market share possível. E esse conjunto de empresas é que vai viabilizar a implantação das UBS em menos de 12 meses. E o Ministério vai contribuir com o mercado pela democratização do acesso aos serviços, permitindo que pequenas e grandes empresas possam participar do programa. As pequenas empresas vão poder participar porque elas vão dizer, no momento do credenciamento, em que municípios elas querem atuar. Então, se a gente fizesse só uma coisa em nível nacional, né, todas as empresas credenciadas tendo que atender o Brasil todo, isso poderia inviabilizar a participação de pequenas empresas. Então, nós tivemos a ideia de permitir que a empresa ela opte em que municípios ela vai se credenciar, né? Então, todos ganham. As unidades de saúde, naturalmente, os profissionais que estão lá, eles vão ter disponíveis a melhor solução para prestar um melhor serviço. O Ministério vai receber os dados de todas as UBSs, podendo aperfeiçoar os controles das políticas de saúde. As empresas vão concorrer em condições de igualdade, né, podendo atuar regionalmente. E o cidadão ele vai ter um atendimento melhor, tendo em vista que ele vai ter o acesso aos seus dados clínicos em qualquer lugar do Brasil. Então, é dessa forma que o Ministério... é dessa forma que o Ministério pretende implantar o prontuário eletrônico em todas as unidades básicas de saúde do Brasil até o final de 2018. Obrigado. Vamos recompor a mesa, convidando o doutor Aníbal, doutor Albertino. Nesse momento, vou pedir a presença do nosso conselheiro, doutor Vinagre, corregedor, que vai coordenar os nossos debates, que com certeza, pelos temas postos, vão suscitar muitos questionamentos. Então, vou passar a palavra para o Vinagre.
Bem, boa tarde a todos. Agora eu acho que chegou a parte mais importante aqui da nossa tarde, que são os debates. Tenho certeza que essa plateia deve estar cheia de perguntas para vocês. Você está bem? Está gripado? Não vai dar para responder, né? Nós temos 1h30, tem um tempo grande, né? Faltou um dos palestrantes, então vamos fazer a seguinte sistemática. A cada 3 perguntas da plateia, eu passo para a mesa para que ela se manifeste. Tá? Cadê o nosso último palestrante agora? O Joaquim. Era ele. Enquanto ele retorna, vocês vão poder começar. Vamos começar aqui pela nossa direita. Eu peço que se identifique, por favor, e que estado é e tal. Depois... A pergunta seria dirigida ao Dr. Joaquim. Então, eu passo para outra pessoa aqui, por favor. Por favor. Boa tarde, eu sou Olívia, eu sou dentista, tá? Não estou aqui de penetra, tá bom? É porque a gente da odontologia acaba que eu trabalho nos Correios, então eu estou aqui pelos Correios. E a gente tem muitas dificuldades lá com a saúde ocupacional, né? Então o doutor ali falou sobre a questão do acesso ao prontuário dos outros profissionais de saúde. Nós temos equipes multiprofissionais lá, então o que é que essas equipes são compostas? Médicos, dentistas, são os assistentes sociais e psicólogos, né? Então, o que acontece? Os empregados, quando a gente faz os índices de absenteísmo, que são altíssimos, né? A gente conhece a realidade do Brasil, e principalmente a realidade dos Correios hoje, infelizmente. E nos nossos prontuários, tá? A gente tem acesso por perfis, né? Então, tem um perfil, o médico entra em tal, o dentista entra em tal. Tem uma dúvida enorme sobre a questão do assistente social e do psicólogo poder acessar o prontuário do paciente. Né? Eu, como dentista, eu acesso porque a gente tem, pelas todas as normas, nós temos direito. Mas parece que pelas normas atuais do CFM, os assistentes sociais e psicólogos não poderiam ter acesso ao prontuário. Eu não sei se é uma informação incorreta, tá? Mas eu acho que assim, quando o empregado ele é chamado para uma avaliação de saúde, ele às vezes passa, tem locais que nós não temos nenhum médico, nós temos o assistente social. Né? Então, eu queria saber se isso é ilegal, se eles não têm acesso hoje, mas se a gente poderia dar o acesso a eles para ter o conhecimento do que aconteceu com aquele empregado. Né? Que hoje a gente faz um levantamento pelos atestados apresentados. E a outra dificuldade que nós temos, é uma briga minha grande com a CFM, né? Eu sei que eu sou uma formiguinha de nada, a questão do CID nos atestados. Né? Que hoje, para a gente fazer a gestão de saúde do nosso empregado, eu preciso fazer um levantamento. É lógico que é anônimo. Tá? Quem tem acesso a esses relatórios, eu que sou dentista, o médico que é médico. Né? Mas eu faço um levantamento de perfil epidemiológico. E no Rio de Janeiro, por exemplo, praticamente médico nenhum coloca o CID. Então, eu não tenho como saber qual a doença prevalente no Rio de Janeiro. Né? Então, é uma dificuldade grande, eu imagino que não seja só dos Correios, de todas as empresas que fazem gestão da medicina do trabalho. Né? Então, a gente precisaria muito desse dado para simplesmente fazer um levantamento de aonde eu vou fazer minha campanha de saúde, se é a doença osteomuscular, se é a doença, se é a depressão, o que está acontecendo com o meu empregado. Então, eu queria saber isso, sobre a questão do acesso dos assistentes sociais e psicólogos e sobre essa questão do CID, como é que a gente poderia resolver essa questão. Tá bom? Obrigada. Okay. A senhora, por favor, doutor. Vai você, enquanto eu estou esperando o Joaquim, pode ir, por favor. O Joaquim ainda não retornou. Boa tarde, meu nome é Thaís, eu sou enfermeira do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e já foi colocado aqui hoje a questão da necessidade da educação que se faz dos profissionais de uma forma em geral, não só do profissional médico, mas da equipe multiprofissional que atende esse paciente. Os nossos pacientes são pacientes muito complexos, muitas vezes atendidos por diversas disciplinas clínicas ao mesmo tempo, e a gente tem que ter esse manejo e esse prontuário ele tem que ser amigável para permitir uma assistência adequada, uma comunicação efetiva entre as equipes que estão atendendo esse paciente. O nosso prontuário hoje ele é um prontuário informatizado.